Tudo bem, pessoal? Hoje vamos criar uma aplicação aqui nesse vídeo que vai se conectar a três bancos diferentes, né? Bom, um banco vão ser dois bancos relacionais e um banco não relacional. O banco relacional vai ser o Oracle. Eu quero representar como se fosse um banco legado para ser feita a transferência de dado para um banco mais novo. Esse banco mais novo vai ser o Postgres e o MongoDB, que é o não relacional ali, a gente vai usar para logs, né? É justamente esse caso que eu quero explorar, onde a gente tem uma migração ali de dados de um banco relacional, que é um banco mais antigo, que vai representar aqui pelo Oracle, para um banco mais novo, Postgres. E todos os logs ali eu quero botar dentro do Mongo, né? Que aí a gente faz essa configuração bem diferenciada, né? Com banco relacional e não relacional, mostrando todas essas conexões entre esses três bancos, né? E uma única aplicação tendo essa relação, né? E transferindo esses dados. Bom, primeiro aqui a gente vai entrar no Spring Initialize. Vamos criar nosso projeto. Aqui eu vou usar o Maven. Vou usar essa versão do Spring aqui mesmo. Vou chamar o meu projeto aqui de DBase. Estou usando o Java 17. Vou adicionar Spring Web. E vou adicionar também um Lombok para ajudar a gente a criar a nossa classe. Bom, por enquanto eu vou adicionar somente essas duas dependências. Depois a gente adiciona as demais dos outros bancos. Acho que eu já estou com o meu projeto aqui. Isso. Bom, aqui é simplesmente um projeto aberto. Uma alteração que não é necessária fazer por conta disso, mas é porque eu gosto de trabalhar mais dessa forma. Eu altero o properties aqui. Aí amo. Prefiro trabalhar com ele dessa forma. Vamos já definir aqui uma porta. Vou botar 80 mesmo por enquanto. Bom, aqui também eu já deixei criado. Vai precisar criar aqui na pasta raiz do projeto o Docker Compose. Bom, esse Docker Compose aqui a gente vai criar nossos serviços que eu não tenho nenhum banco instalado aqui nessa máquina, né? Então a gente vai criar a imagem do Oracle, a imagem do Mongo e a imagem do Postgres, né? Além da imagem do Mongo, a gente vai criar também a imagem do client do Mongo ali, para a gente ver as collections ali dentro. Bom, eu vou ser bem rápido aqui nessa parte, porque eu vou deixar um vídeo, um card aqui em cima, onde eu crio uma API com toda a parte da organização ali e explico cada passo que é feito aqui dentro do Docker Compose. Mas pelo menos o primeiro aqui, a gente vai fazer junto. Depois eu já tenho aqui toda a parte feita por teste, e a gente cola aqui. Vou usar a versão 3.8, verifica a sua versão. Vamos criar nossos services. O primeiro que eu vou criar vai ser o Mongo, vou chamar de MongoDB. Bom, a imagem que nós vamos usar vai ser a Mongo. A porta, eu vou colocar a porta adicional do Mongo. Como eu não tenho ele na minha máquina, vou usar essa porta mesmo. Se você tiver instalado, por favor, troque a porta, senão vai dar conflito. Vamos colocar essa porta. As variáveis de ambiente. Vai ser a Mongo initDB. Aqui eu vou chamar de root mesmo. Vou chamar de exemplo com password. Bom, então o que a gente vai acontecer? A gente vai criar um serviço que vai usar a imagem do Mongo. Vai usar a porta 27017, que é uma porta que eu posso usar por eu não ter um Mongo já instalado, porque isso aqui é a porta padrão dele. E as variáveis de ambiente para ele poder conectar, que é o usuário e senha, é a root e exemplo. Nada demais, né? As outras imagens também vão seguir esse padrão. Uma coisa diferente aqui que eu vou criar com vocês vai ser o Mongo-Express, que é o cliente do Mongo, né? Que a gente vai usar ali o web. É como se fosse o pgadmin, né, do Postgres. Mesma coisa. Image. Já existe essa imagem também, o Mongo Express. Aqui eu vou botar na porta 8081. A nossa aplicação está no 8080.
Variáveis de ambiente. Config. Está aqui. Me config. MongoDB. Admin. Username. Lembrando, isso daqui vai ser o username que eu vou usar para conectar o Mongo Express no Mongo, né? Então vai ser exatamente a mesma coisa aqui, root. Vou copiar essa configuração. Agora vai ser o admin. Password. Deixa eu ajustar esse espaço. Bom, aqui tem as configurações para o cliente conseguir conectar no banco. Agora vamos ver a configuração do próprio cliente, né? Vou chamar o server aqui, que é o nosso MongoDB, que é a imagem do server. Agora a nossa autenticação do nosso cliente, né? Basic auth, username, botar admin. E como já devem imaginar, o próximo vai ser o password. Vou botar pass. Pessoal, todas essas configurações aqui que eu estou usando, eu não estou tirando da cabeça, tá? Isso daqui tem na imagem lá dentro do site Dockerfile. Vou mostrar aqui, ó. Ali é o Mongo Express. Que eu quis fazer ali na mão, mas aqui, ó, toda essa configuração e toda a forma de como a gente configurar ali, ó, tá dentro aqui dessa imagem, que é justamente a imagem que a gente está usando no nosso projeto. Mongo Express. Toda a parte de variáveis de ambiente então tá aqui dentro, tá? Bom, voltando aqui, o que mais eu vou fazer? Eu já tenho a imagem do MongoDB, que é o nosso banco, e o Mongo Express vai conseguir conectar a ele. O que eu vou colocar aqui? Vou colocar um depends on. O que é esse depends on? Ele vai me dizer que o meu Mongo Express só vai subir essa imagem quando a imagem do Mongo subir. Por quê? Não adianta nada eu criar o Mongo Express, vai se conectar ao Mongo se o Mongo não subiu. Então, assim, aqui a gente já criou o Mongo e o Mongo Express. Eu vou copiar e colar aqui para poder ser um pouco mais rápido. Como eu já mencionei, vai ter um vídeo aqui em cima que explica melhor essa parte do Docker. Então, só para ser mais rápido, vou adicionar aqui os outros bancos, tá? Mas vou explicar aqui para vocês. Aqui, então, mesma coisa. O Mongo Express a gente configurou, depende do Mongo. Aqui eu estou criando a imagem do Postgres. Que ele vai ter a imagem do Postgres, vai ter suas variáveis de ambientes, a porta que ele está, e eu selecionei um volume para esse Postgres. E todos vão se conectar através da Network Database. Mesma coisa que o Oracle. O Oracle eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo um Medium que explica melhor como vocês usarem o Oracle usando o Dockerfile. Ele vai te ajudar a configurar toda a imagem do Oracle. Bom, aqui eu adicionei também, deixei comentado, mas eu vou adicionar no GitHub também aqui deixar no vídeo, caso vocês queiram usar o MySQL em vez do Postgres. Já deixei um código pronto aqui para vocês criarem a imagem. Assim vocês não precisam pesquisar nem nada. Pode alterar o Postgres e o MySQL da forma que quiser, já que eu vejo que esses dois bancos são muito utilizados. Bom, mas aqui então a gente tem o Mongo, o cliente do Mongo, o Postgres e o Oracle. Tá tudo certinho. Bom, vamos testar a criação dessa imagem, tá?
Aqui na pasta raiz que eu botei no nosso Docker Compose, vocês podem ver que são todos os meus containers. Vamos dar um Docker Compose up. Como eu já tenho essas imagens baixadas, né, ele vai ser um pouco mais rápido. Mas aqui a gente vai ver o log dele criando toda a imagem, criando os express. O Oracle é uma imagem que demora um pouquinho mais, tá? Então eu vou até acelerar o vídeo, que você pode ver que está com 7%. Ele vai caminhar, ele é um pouco pesado. Então, assim que eu subir o Oracle aqui, eu volto o vídeo. Bom, pessoal, assim que eu completar a imagem aqui do Oracle, vocês vão perceber que vai aparecer esse finalzinho aqui, Database Ready Use. E toda a parte aqui do Oracle já foi completa. Demora um pouquinho, mas vai, né? Vou mostrar aqui como é que fica no Docker, na interface. Como a gente rodou um Docker Compose, aí tá aqui o Postgres já verdinho, né? Funcionando. O Mongo Express 1, o MongoDB e o próprio Oracle. Bom, vamos ver aqui que porta que a gente colocou aqui no Mongo Express. 8081, né? Vamos lá. 8081. Usuário e senha. Admin e pass. Perfeito. Aí aqui está nosso Mongo Express já mostrando nossas collections, né? Vamos já criar um database. Vou chamar de multidb. Beleza. Beleza, então dentro do nosso database que a gente criou aqui, temos um database chamado multidb. E dentro dele criamos uma collection chamada report. Como eu falei, o MongoDB eu vou usar mais para relatório, né? Do que foi consumido ali para gerar um report. Então, por isso eu criei essa collection chamada report. Vamos fazer um teste. Aqui eu vou usar o dbeaver, né? Aí vocês podem usar o que vocês quiserem para conectar nos demais bancos, né? Aqui já tem o Postgres conectado. Cinco quatro três dois, porta que eu estou usando, localhost 5432. Usar o Postgres, senha Postgres. OracleDB, localhost 1521, database XE. Aqui a gente tem que usar o modo de conexão sysdba. Aqui por S+, você pode ver, ó, o welcome23 é a senha. E o nome de usuário vocês vão usar o sys. Isso daqui é o que vai estar lá no Medium que eu vou colocar na descrição de como configurar e baixar ali a imagem para ser usada no Docker, né? Então, não esqueçam de ler aquele Medium, senão vocês não vão conseguir configurar corretamente aqui o Oracle no Docker. Bom, aqui no Oracle do Docker, deixa eu ver se eu tenho criado. Não tem. Eu vou criar uma tabela chamada eUsers. Essa tabela vai ter um ID, um nome, um username e um e-mail. Beleza, está criado. Desculpa, aqui a gente criou dentro do Postgres, agora que eu vi que estava aqui. A abazinha do Postgres. Então, dentro do Postgres, nós criamos essa tabela de usuário. Vamos fazer a mesma tabela para o Oracle. Vamos ver se já tenho criado. Não tenho. Vamos criar. Perfeito. Então, agora eu tenho a tabela eUser criada dentro do Oracle.
e essa tabela user idêntica criada no Postgres. Eu vou deixar também os scripts ali na descrição. Se não tiver na descrição, eu vou deixar dentro do Medium desse projeto lá no GitHub, e o link do GitHub vai estar também aqui na descrição. Então, tabela user criada no Oracle, tabela user criada no Postgres, todas duas com os mesmos campos. E a Collection Report criada lá no MongoDB, através do Mongo Express. Beleza. Bom, então vamos ali para a parte do código, né? Vou criar aqui um package chamado config, que vai ter todas as nossas configurações ali de conexão. Vou criar um controller. Agora eu vou criar um pacote para cada banco. Um para o Mongo, um para o Oracle e outro para o Postgres. Perfeito. Bom, primeiro vamos criar nossas classes aqui de cada banco. Vamos começar aqui pelo Mongo, né? Vou criar um pacote dentro chamado model. Vou criar um outro pacote chamado repository. Bom, aqui no nosso pacote do model, eu vou criar a classe chamada report. Foi esse o nome que a gente deu aqui no report. Bom, criado uma classe chamada reporter. Eu vou colocar aqui um status, uma data de criação. Um local date time. Chama de create chat. Perfeito, a gente tem o status e a data da criação. Nessa classe vai ser usada no Mongo. Aqui, como a gente adicionou o Lombok, vamos pedir a ajuda dele para fazer os getters e setters, para não ficar tão verboso a classe. Então, get setters é construtor sem argumento e construtor com todos os argumentos. Vou aproveitar e botar um builder, que talvez eu precise ele na hora de para poder criar um report e salvar. Bom, esse aqui é o modelo do report que vai ser usado no Mongo. Vamos fazer a mesma coisa para o Oracle, que vai ter um model. E vai ter um repository. Só que, obviamente, a classe que a gente vai criar no Oracle não vai ser uma classe report, vai ser uma classe de user. Para user, bom, então aqui a gente tem o status e um create at, né, que eu vou adicionar aqui para poder ter o horário. A classe do Mongo que está criada. Vamos para a classe do Oracle. Eu vou chamar essa classe do Oracle, a gente vai importar um user, né? Mas o user, vou botar legacy. Para deixar bem claro que esse cara aqui é o cara do legado. Bom, como a gente tem uma tabela do banco, né? Isso aqui vai ser uma entity. Uma table. Só confirmar. Create users. Table users. Tem ID, nome, CPF e e-mail.
Beleza. Temos ID, nome, CPF, e-mail. O ID, sendo o ID, ele é a chave primária, o nome, CPF, e-mail. Mesma coisa, vamos usar o Lombok para fazer o getter e setters. Vou colocar também @builder caso eu precise. Bom, mas está criada aqui a nossa classe que reflete aquela tabela do banco. Fazer também nosso user legacy repository feito. Vai ser o repository, aquela classe. Aqui é o padrão, né? A gente vai estender o JPA repository. A gente vai passar a nossa classe e o tipo da ID dela. Bom, aqui é sem mistério. A mesma coisa a gente vai fazer pro Postgres, né? Aqui está sem os seus pacotes, vamos criar um model. Perfeito. Aqui, como não é o user do legado, a gente vai chamar só de user. Aqui eu vou copiar e colar para a gente ser mais rápido. Não tem muito mistério. Foi basicamente a mesma coisa que nós fizemos na outra. Perfeito. Nossa interface aqui, nosso repository, nosso user totalmente criado. Então a gente já tem configurado a classe do Mongo, do Oracle e do Postgres. Vamos criar agora nossas classes de configuração, então, que é para fazer a conexão, né? Bom, a gente tem conexão em 3 bancos, então vamos criar uma configuração de conexão para cada um desses bancos. Primeiro que a gente vai começar, vamos começar pelo que é um pouco mais diferente, né? Que vai ser ali o Mongo. Antes, só tirar aqui uma dúvida. Aqui a gente colocou só nossa porta. Vamos criar nossa parte aqui de configuração primeiro. Que a gente vai precisar desses dados também para fazer nossos data sources de configuração. Vou dar um nome aqui para a aplicação, que vai ser DBase. Vamos partir para os nossos dados de conexão. Um data source. Esse aqui eu vou chamar de Oracle. Outro eu vou chamar de Postgres. E o MongoDB é Data MongoDB. Bom, para o Mongo a gente vai conectar por conta do URL, então tem um host, uma porta, um database, o nome de conexão e seu password. Deixa eu ver mais. Falta também uma URI de conexão. Eu gosto também de sempre configurar aqui, nessa parte do application, um output. Vou colocar aqui always. O que isso daqui faz? Só deixa uma diferenciação aqui no log da aplicação, né?
Ele diferencia info, erro, tudo por cor diferente e ajuda a visualizar melhor. Bom, então aqui nós temos que conectar o nosso host. Vai ser localhost. A nossa porta a gente botou na nossa imagem lá, que é 2717. O database eu chamei de, vamos confirmar aqui, multidb. O username eu coloquei root e o password é exemplar. Falta um A aqui. A URL de conexão é sempre mongodb, nosso usuário, nossa senha, nosso host, nossa porta. Então, mongodb, root, que é nosso usuário, password, @host e a nossa porta. Então, esse aqui vai ser os dados de conexão do Mongo. Vamos fazer já os dados de conexão aqui do Oracle, né? Bom, para os bancos relacionais, se vocês se recordarem, quando a gente vai conectar, a gente sempre usa o URL, né? Mas quando a gente vai conectar mais de um banco, a gente não usa a URL, usa JDBC. A gente usa JDBC URL. Vamos usar também o username, um password. E vamos definir aqui o driver class name. A mesma coisa vai ser feita para o Postgres. Só é claro, configurações diferentes, né? Então aqui vai ser JDBC, Oracle, fim, arroba o localhost também, que é o meu host, a porta que eu conectei ele, eu gosto de definir aqui o time zone para UTC. Bom, esse dado de conexão aqui eu botei o XE, vocês vão perceber o porquê, que é justamente aquele medium que eu falei que para vocês lerem para usar o Oracle com Docker, por isso esse XE. Aqui, nessa configuração, eu tive um problema de botar isso aqui como username. Por como a gente não definiu o username lá na imagem, a nossa forma de logar vai ser sysdba, que é justamente essa conexão aqui, ó, quando a gente edita, que ele vai usar como nome de usuário. O password a gente definiu aqui também na imagem, né? O econ123. E o drive class name, isso aqui normalmente a gente acha muito fácil na internet, né? Oracle, JDBC, Oracle Driver. Vamos fazer a mesma coisa para o Postgres. JDBC, Postgres, Postgres SQL, o nosso host, a porta padrão, o multidb que é o nosso banco. O usuário e senha, se não me engano, é todo Postgres, né? Postgres. Drive class name vai ser org, Postgres SQL .driver. Tome cuidado que é sempre driver, tá? Se colocar drive não vai funcionar. Bom, então aqui teoricamente a gente já
colocou todas as nossas configurações de banco, do Oracle, do Postgres e do Mongo. Conferir aqui. Perfeito. Agora vamos pegar nossa classe de configuração. Primeiro vamos fazer a nossa classe do Mongo, que é um pouco mais diferente. Vou chamar de Mongo config. Como eu falei, vai ser uma classe de configuração. Bom, primeiro a gente vai ter que usar o Mongo Client, né? Deixa eu já adicionar aqui no nosso PUM. Vamos adicionar aqui a nossa dependência de conexão também, que a gente não tinha adicionado ainda. Por o Mongo, eu uso duas dependências. Que é o Spring Boot Start Data MongoDB e o MongoDB Drive Sync. Atualizar aqui. Perfeito. E agora adicionar mais duas configurações, que é do Oracle para conexão e também o Postgres. Todas essas dependências aqui a gente pode achar no site do Maven, tá? Vão todas as dependências adicionadas. Agora vamos configurar nosso Mongo Client. Bom, primeiramente vamos criar o nosso Mongo Client. Ele vai usar o connection string. Connection string. E aqui a gente vai passar a nossa URL de conexão. Só que, em vez de eu passar o URL aqui direto de conexão, a gente vai usar justamente essa parte do application, que é essa configuração que a gente colocou. Como é que a gente vai usar isso? Existe uma notação chamada @value, que a gente consegue justamente pegar o valor dessas variáveis que estão aqui dentro. Então, para o URL de conexão, vou chamar justamente Spring Data MongoDB URI. Caminho Spring ponto data ponto MongoDB ponto URI. Aí essa URL de conexão, em vez de eu passar aqui direto, eu vou chamar a MongoRI. Vamos criar mais algumas para pegar esses valores, né? Vamos criar aqui também para pegar o database. Vai ser a Mongo Database. Vamos criar mais uma para poder pegar o user e o password. Perfeito. Bom, então a gente vai se conectar com essa URL e precisamos retornar um Mongo clients.create. Ele vai criar essa conexão
justamente usando a nossa connection string. Perfeito, aqui a gente já tem a connection string, eles vão conectando. Temos que botar isso dentro do contexto do Spring, que ele é um bin. Vamos renomear ele aqui, vamos dar de nome de Mongo Client. Perfeito. Agora temos um Mongo Template para fazer nossas persistências no banco de dados, né? Mongo Template. Também vai ser uma bin, vai ser adicionado no contexto do Spring. A gente vai retornar um Mongo Template, passando justamente o nosso Mongo Client. Ele precisa de um Mongo Client e uma string, que é o banco de dados, né? Então, beleza. Vamos retornar aqui passar nosso Mongo Client e o database. Chamei de Mongo Database. Bom, perfeito. Essa aqui é a classe de conexão com o banco de dados do Mongo. Agora vamos criar a classe do Oracle. Chama de Oracle Data Source Config. Bom, essa classe aqui vai ser um pouco diferente, já que é um banco relacional e é o Oracle, muito diferente do MongoDB, mas segue mais ou menos o mesmo padrão. Só que aqui a gente vai ter um Data Source, um Entity Manager e um Transaction Manager. Conforme eu vou criando, eu vou explicando melhor para vocês. Mas primeiro, como sempre, é uma classe de configuração. Eu vou colocar aqui um Property Source, que ele vai olhar justamente nosso application.yaml. Precisamos ativar o Enable Transaction Manager. E agora nós vamos definir o nosso JPA Repositories, nossas referências aqui dentro. A nossa referência é o nosso Entity Manager, a nossa referência do Transaction Manager, e a referência dos nossos packages. Bom, o que é referência dos nossos packages? Aqui a gente está fazendo uma configuração para cada banco. Diferente quando você tem um banco só, ele sabe que aquela classe referencia aquela tabela. Então aqui a gente vai dizer para ele onde está a referência aos nossos repositories para essa configuração aqui. O repository do Oracle está exatamente aqui no com.lucas.dbs.pasta Oracle.repository. Esse aqui são os meus repositórios. Bom, a referência ao nosso Entity Manager Transaction Manager é justamente os que nós vamos criar aqui. Bom, primeiro vamos fazer toda aquela parte de trazer as configurações dessas variáveis de ambiente aqui para dentro para a gente poder usar. Fambus@value. Vamos usar aqui o do Mongo como base para ser mais rápido.
Spring, Data Source, Oracle, trazer aqui o username. Aproveitar e fazer as demais. Tem que trazer o password. Além do password, tem que trazer a URL de conexão. E vamos trazer também o Drive Class. Username, password, a URL, JDBC URL, perfeito, todas as configurações que variáveis de ambiente trazemos para a nossa classe de configuração e agora vamos usar ela. Primeiro a gente vai criar um data source, chamar de Oracle Data Source. Bom, para que serve um data source, né? Ele que vai fornecer a conexão de um banco de dados, né? Que a gente vai usar para configurar essa conexão. Ou seja, é aqui que eu vou passar o meu URL, o meu username, o meu password. No Spring eu gosto muito de usar o hierarchy. Então vou chamar o hierarchy, chamar de data source, dar um new hierarchy data source. E agora a gente vai configurar esse data source novo aqui. Podem ver que vai ter o set drive class name. A gente vai usar o que? Oracle drive class name. Data source.set JDBC URL. E agora falta o password. Oracle password. E ele vai retornar o nosso database com todas as configurações. Beleza. Vamos botar ele no contexto de Spring. Transforma ele numa bin. Dá um nome para ele. Oracle Data Source. Perfeito. Precisamos fazer mais duas configurações. Uma que a gente vai configurar aqui é o Local Container Entity Manager. Bom, ele é o que vai configurar a integração, né, da camada de persistência com a lógica da aplicação. Então vamos passar aqui um public local container entity manager factory bin, chamar de Oracle Entity Manager Factory. Escrevi aqui o Entity Manager errado. Oracle Entity Manager Factory. Beleza. Repararam que aqui eu precisava fazer a referência do nosso Entity Manager, né? Então aqui, ó, Entity Manager Factory referência vai ser o nosso Oracle Entity Manager Factory referência. Já vou colocar logo aqui a bin dele e dar esse nome aqui para ele. Justamente para a gente não esquecer depois, né?
Então esse cara aqui tem o nome de Oracle Entity Manager Factory e é justamente a gente vai precisar referenciar ele nosso Entity Manager Factory Reference. Bom, vamos começar aqui a setar nossas configurações. Ele vai precisar de um data source. Quem é nosso data source? Oracle Data Source. Vamos também renomear aqui um persist. Dar um nome aqui na nossa unidade de persistência. Vai ser Oracle. Aqui também ali nós configuramos nosso repository, né, que ele vai usar para poder fazer nossas funções ali de salvar, deletar, dessa parte de persistência do banco. Mas todo banco também precisa ser configurado o seu model, né, que é justamente o reflexo da tabela do banco, né. É aqui que a gente vai setar que ele deve olhar para aquele pacote que tem nossos modelos. com.lucas.dbase oracle.model. Bom, já setamos nosso pacote para ser mapeado. Mapeamos nosso pacote. Agora temos que Hibernate AutoPA. Bom, aqui eu estou criando uma parte aqui de propriedade, né, para ser definida, porque quando a gente tem um múltiplo banco de dados, a gente precisa definir ali o drive class name dele, né, o dialeto que é usado, né. Então, através desse properties, a gente bota a gente vai definir os settings dele, né. Available settings ponto dialect do Oracle org.hibernate dialect Oracle 12c dialect. Esse dialeto eu achei na internet ali como configurar, tá? É só achar esse texto aqui mesmo, que é Oracle Hibernate Dialect Oracle 12c Dialect. Bom, feito isso, vamos pegar nosso bin e setar nosso JPA Property Map. Que é setar nossas properties aqui dentro. Setor, vamos dar um return do Manage Factory Bin. E fechou. Bom, agora falta a última configuração aqui do banco. É um pouco cansativo, mas isso daqui vai ser exatamente igual também para o Postgres, só fica diferente o Mongo e o Oracle por conta das suas particularidades. Que agora a gente vai precisar criar
um método aqui que vai retornar um Platform Transaction Manager, que eu vou chamar de Oracle Transaction Manager. Oracle Transaction Manager. Por que a gente precisa configurar esse Platform Transaction Manager, né? Porque para cada banco ele fica responsável por coordenar ali as transações. Então, ele consegue coordenar a transação separadamente. Então, vai ter um para coordenar a transação do Oracle, um para coordenar a transação do Postgres. JPA Transaction Manager, vou chamar de Transaction Manager. Instanciamos nosso Transaction Manager. Team Manager Factory. Vai ser o nosso Oracle Entity Manager Factory. Copiado aqui. E ele vai dar um return do Transaction Manager. Podemos esquecer também de botar ele como uma bin. Cadê nosso Oracle Transaction Manager? Perfeito. Bom, a gente precisa também referenciar essa Transaction Manager, né? Então aqui nós temos a referência ao nosso Entity Manager, no nosso Oracle Transaction Manager, nosso banco de dados, nossos repositórios, quer dizer, e nossos módulos também referenciados. Bom, a gente vai ter duas configurações, né? Então, para não se perder, eu vou colocar um primer aqui, indicando que essa configuração aqui vai ser a primeira. Perfeito. Justamente para não ter problema ali quando a gente for subir a aplicação. Bom, a do Postgres é idêntica à do Oracle, só que seguindo suas particularidades, né? Então eu vou copiar para a gente economizar tempo. Eu vou chamar de Postgres Data Source Config. Bom, o que vai mudar aqui? Primeira coisa, a nossa configuração aqui vai ser Postgres. Então vai ser o nosso Postgres Entity Manager Factory, Postgres Transaction Manager, o nosso repositório já configurado e nosso model. Oracle vai ser Postgres. E também o nosso dialeto aqui tem que tomar cuidado que é diferente, né? Não é Oracle Dialect. O Postgres é Postgres SQL Dialect. Então, Postgres SQL Dialect. Já está modificado aqui nosso dialeto. O nosso modelo também já está diferenciado. Vamos modificar também aqui o nome, né? Vou chamar de Postgres. E também as nossas bins aqui, né? Vou trocar aqui tudo que é Oracle. Alt J aqui no IntelliJ, ó. Ele pega tudo que é Oracle, eu vou botar de Postgres. Agora vamos ver se está correto, né? Não é só modificar. Bom, primeira coisa eu vou bater esses métodos aqui, né? Tá criado corretamente.
que esse aqui tinha 4? Vamos ver. Ah, tá, ele é chamado aqui embaixo também, por isso. Perfeito. Bom, nossas variáveis de ambiente, só confirmar aqui. Post JDBC, post driver class name. Parece estar aqui correto. Então, com isso, a gente já configurou todos os 3 bancos. Vamos para a parte aqui que é melhor, né? Vamos criar nosso controller. Antes de criar nosso controller, vamos startar a app. Vamos ver se vai ter algum problema. Tivemos aqui um probleminha. Vamos ver o que é. De dados. A sintaxe está correta. Vamos ajustar então aqui essa sintaxe. Deu errado alguma coisa aqui na hora de escrever. Bom, pessoal, ajustei aqui o problema. Um dos problemas aqui é que quando a gente copiou para o Postgres, né, do Oracle para o Postgres, a gente acabou copiando esse primer aqui que eu tinha colocado justamente para ele não se confundir quando subir as dependências, né? Então, tem que tirar esse primer. Beleza. E o outro problema é que eu tinha botado o Hibernate Dialect que tinha escrito errado. Bom, vamos tentar agora. Beleza. Parece que nossa aplicação subiu. Se conectou. Ah, e uma coisa que eu tinha esquecido para vocês. No Postgres, criem o banco MultiDB. Perfeito. Aqui a gente tinha criado em outro banco. Vou criar a tabela aqui nesse banco. MultiDB. Perfeito. Agora esse aqui a gente está usando o MultiDB. Tabela user. Perfeito. Bom, corrigido aqui o problema. A aplicação startou. Todos os containers estão de pé. Aplicação startada. Vamos criar aqui o nosso controller. Vamos chamar de transfer data controller. Vamos imaginar aqui o que a gente vai poder fazer. Bom, primeiro de tudo, ele é um REST controller. Vou botar request mapping need data transfer. Como a gente está usando um Lombok, eu vou colocar uma aplicação. Isso aqui é para eu colocar logger, né? Deixa eu renomear aqui. Transfer Data Controller.
Fiz um request controle, request map dele é o data transfer e botei uma anotação aqui pra gente fazer o log. Vamos trazer aqui o template do Mongo template. O user legacy repository. E o user repository. Todo mundo que vai interagir com o banco, fazer uma persistência, alguma coisa, a gente vai trazer para cá. Vamos botar aqui parâmetro no fazer essa gestão de dependência via construtor. Perfeito. Agora, vamos criar um método simples. Vou botar um get _start. Retornar uma string, vai ser um sucesso. Vou chamar de save sendpoint. Bom, vamos lá. Vamos dar um return. Esse ele vai retornar. Bom, o que eu vou fazer com esse endpoint? Vou fazer com que ele vá lá no legado, dê um find nos usuários que estão no legado, pegue esses usuários e vou criar um novo usuário para poder salvar no Postgres e depois eu vou pegar esse log e vou salvar dentro do MongoDB dizendo se está tudo ok ou se houve algum problema. Beleza? Bom, vamos lá. Primeiro a gente vai ter que fazer um find no legado. Então vou trazer uma lista. Vou chamar de legacy list. Dá um find. Vamos lá no banco do legado verificar quantos registros tem, né? Bom, não tem ninguém. Eu fiz um insert aqui. Vou inserir um usuário. E vou inserir mais um usuário. Então agora no banco legado a gente tem 2 usuários. E no banco novo estamos zerados. Então vamos trazer esses 2 usuários do legado e levar para o banco novo. Então primeiro dou um find, vou pegar aqueles 2 usuários, né? Vou criar uma lista de usuários novos a serem salvos, que é uma lista de user. Chamar de new users. Vou fazer para cada usuário antigo, eu vou dar um build. Vamos fazer um for que a gente possa fazer um retorno, né? User legacy. Da lista da legacy list. Então eu vou fazer um for para cada usuário desse. Eu vou criar um user. Vou chamar de build. Que vai ser um user.
eu tenho ID. Eu vou copiar justamente do legacy.getID. CPF legacy.getCPF. E-mail getEmail. Então, para cada um ele vai construir e eu quero que adicione uma lista, que é a lista de usuários novos. New users.add. Quero que adicione o build. Então ele vai adicionar, para cada usuário do legado, ele vai criar um usuário novo e depois vai adicionar nessa lista e depois eu venho e salvo essa lista com save all. E ao salvar nessa lista, eu quero que ele... Vou criar um método para poder chamar o Mongo, né? Save log mongodb. Vamos criar também um report. Está anotado com builder. Bom, aqui como a gente tem um builder aí no report, a gente vai criar report é justamente o que a gente vai salvar lá no Mongo, né? Tem um status, vou colocar status ok. E ele tem um create at, que eu vou botar justamente a hora que a gente salvou. Criou. A gente vai pegar esse cara aqui, criado. Vai chamar o mongo template.save. E a gente passa esse build no nosso report. E temos que botar o nome da collection. Qual o nome da collection botamos? Report. A gente pode transformar isso daqui numa constante, né? Perfeito. Então aqui ele vai pegar todo mundo do legado, vai adicionar dentro de uma lista para novos usuários, salvar essa lista nova, né, de novos usuários que é no Postgres, e depois dar o relatório no Mongo. Vamos aqui botar por segurança todo mundo aqui dentro de um try catch, né, caso dê algum problema.
Aquela parte que eu te falei ali, que a gente falou do log, né? Vamos colocar aqui, para poder ficar mais claro ao ver, né? Vamos usar o log.info. Vamos botar aqui, que ele vai começar a buscar. Essa lista aqui vai ser a lista de pesquisa Bom, essa lista aqui vai ser a lista que vai procurar ali os usuários, né, do legado. Estão procurando users. Vai pesquisar usuários no legado. Assim que ela conseguiu achar, vamos botar aqui. Achou, ela vai começar a fazer o que nesse momento aqui desse método? Vai começar a criar a lista de novos usuários. Então vamos botar que ela vai começar no creating list of new users, criando. Salvando novos usuários. E é o próximo passo, que o último, que ele vai começar a registrar o log, né? A registrar o status, né? Acho que é melhor, né? Ele vai retornar se salvou os usuários ou não. Se der algum problema aqui, nosso traquete vai pegar a sessão e vai lançar aqui no console para a gente poder ver. Bom, vamos startar aqui. Vamos conferir como está nosso banco. Esse aqui é o banco do Postgres. Não tem nenhum usuário. O banco do Oracle tem 2 usuários. Nossa collection não tem nada. Startou. Eu criei o método get justamente para a gente poder usar aqui pelo navegador mesmo. Qual porta nós iniciamos? 8080. Nosso endpoint start. Data transfer / start. Data transfer. Start. Tivemos algum problema. Vamos conferir. CPF não existe. Ele procurou, criou e na hora de salvar deu erro. Vamos ver aqui nosso banco. Verdade, aqui eu não criei o CPF. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o username.
criei ID, name, e-mail e CPF. Aqui eu criei como username. Vamos deletar essa tabela e criá-la de novo. Vamos criar exatamente o mesmo parâmetro. ID, nome, CPF e e-mail. CPF 14 de baixar. 255. E o ID eu coloquei botando também um varchar, como se fosse string. Vamos redefinir essa tabela aqui, ainda bem que já deletou. Vamos dar um create table aqui. Deixa eu só pegar um outro script. Agora bem o espelho da tabela do Oracle. Já ajustado. Ela está sem nenhum usuário. Vamos startar de novo nosso endpoint. Agora foi. Retornou nossa resposta. Vamos ver aqui o log da aplicação. Procurando por usuários no legado. Criando lista de novos usuários. Salvando novos usuários e depois registrando no status. Vamos verificar aqui no banco. No post, todos esses dois usuários que nós tínhamos lá. Perfeito. Agora vamos dar uma olhadinha do nosso banco. MultiDB, vamos ver nossa collection. Gerou o status de OK. Então, o que a gente acabou de fazer aqui? Importar os dados de um banco legado para um banco novo, registrar o status dele no MongoDB. Essa aplicação se conecta no banco Oracle, no banco Postgres, no banco Mongo, tudo isso através do Docker. Bom, eu vou deixar o GitHub aqui do projeto, links úteis, o Medium sobre o Oracle no Docker, e qualquer coisa é só deixar nos comentários, espero ter ajudado, e se puder, dê like aí no vídeo. Valeu, pessoal!